Quer ver uma coisa legal? Vamos imaginar que a gente está rodando um projetinho aqui no Terraform 1.5. Vamos dizer que é um projeto mais antigo e que a gente ainda não deu tempo de atualizar ele. Então aqui eu estou no meu diretório e digamos que eu vou dar um Terraform Versions. Então vocês podem ver aqui que eu estou no 157. E aí, digamos que eu vou mudar para um outro diretório de um outro time que está executando o Terraform mais novo. Eles conseguiram começar do zero esse projeto e já partiram para a última versão do Terraform. Então digamos aqui que seria, no nosso caso, o 1.9. Ó, nada nessa manga, nada nessa daqui. E se eu executar o Terraform Versions de novo, vocês podem ver que agora ele já foi para o 1.9. Quer descobrir como que eu fiz isso? No vídeo de hoje a gente vai estar falando do ASDF. O ASDF é uma ferramenta que eu gosto de utilizar muito. Ela é uma ferramenta que te ajuda a gerenciar as versões das ferramentas que você utiliza no seu terminal. Graças ao ASDF, você consegue manter múltiplas versões de uma ferramenta ou até de uma linguagem de um jeito muito simples no seu terminal. E para isso, vamos começar do começo. Vamos ver como se instala o ASDF aí na sua máquina. Vocês podem ver aqui na página do ASDF, que eu vou também deixar linkada na descrição desse vídeo, que é muito simples instalar ele. Basta você escolher qual distro você está utilizando aí, qual é o seu sistema operacional, e aí você consegue seguir os passos aqui. Vocês podem ver que eles estão em todos os gerenciadores de pacotes, né? Em praticamente todas as distros. No meu caso aqui, eu vou utilizar o Brew, e a gente vai rodar ele aqui. E uma coisa que sempre que você executa o Brew, você fica com medo que vai quebrar tudo, né? 2000 anos depois. E continuando aqui com o nosso tutorial, aí agora realmente eu iria instalar ele, né? O ASDF, vocês podem ver que ele já está instalado. E aqui eu vou escolher também que eu estou utilizando o ZSH e o Homebrew, né? E aí basta eu executar esse comandinho aqui. E ele vai adicionar uma linha lá no meu ZSH, configurando para como que ele vai executar o ASDF, né? Para a gente verificar que está tudo certinho, a gente dá um ASDF version. Vocês podem ver a versão do ASDF. Agora que a gente já tem a parte da instalação pronta, vamos começar a utilizar mesmo o ASDF. Para isso eu vou querer imitar o exemplo que eu dei anteriormente. Vamos tentar instalar umas versões do Terraform para você entender o funcionamento dele. Para a gente instalar o plugin do Terraform, vamos dar uma pesquisada aqui no Google ASDF Terraform. Vocês podem ver que tem aqui um repositório da comunidade do ASDF e aqui vai ter um exemplinho de como a gente consegue adicionar esse plugin no ASDF, né? Então eu vou procurar aqui o do Terraform, vou copiar e vou executar. No meu caso aqui ele já estava instalado, mas aí no seu caso ele configuraria o plugin no ASDF. Uma vez o plugin configurado, a gente pode partir para a próxima parte, que é instalar o binário aí no seu terminal, né? Para isso a gente vai dar um ASDF install e Terraform. Uma vez com o plugin configurado, a gente consegue agora instalar o binário do Terraform aqui no nosso terminal. Para isso vamos primeiro verificar todas as versões que a gente tem do Terraform. Para isso a gente dá um ASDF list all Terraform. Aí vocês podem ver que aqui são todas as versões que eu posso instalar do meu Terraform. Caso eu queira instalar alguma dessas versões, eu posso dar um ASDF install Terraform e aí vamos dizer que eu vou querer a 194. Ele vai baixar, vai configurar para mim. Uma vez instalado, a gente pode tentar verificar se mudou aqui, né, com o Terraform version. E vocês podem ver que ele não mudou para 194 porque o ASDF ele pode instalar várias versões, mas você precisa falar qual que é a versão que você quer utilizar realmente. A mágica que eu havia feito anteriormente é graças a um arquivinho, e vocês podem ver ele aqui, que é o tool versions. Dentro desse arquivo, eu consigo colocar o nome do plugin que eu vou estar utilizando, no nosso caso aqui eu vou estar instalando o Terraform, e depois a versão. Isso daí vai falar para o SDF que ele tem que rodar o Terraform nessa versão. Como eu estou tentando utilizar 194, eu preciso modificar esse arquivo. Então eu poderia modificar esse arquivo usando o vim, né? E aqui eu daria 1.94. E aí se eu der um Terraform version de novo, aí agora sim
vai estar na versão 1.9.4. Existe um outro jeito também de modificar esse arquivo, a SDF Local, e aí eu posso passar qual que é a ferramenta que eu quero mexer, que é o Terraform, e aí eu falo a versão que eu gostaria. Então vamos voltar para 1.9.5 para vocês verem. E se eu der um Terraform version, vocês podem ver que ele voltou e atualizou esse arquivo aqui. Eu posso ver as versões instaladas da minha aplicação com a SDF list e aí o nome da minha ferramenta. E vocês podem ver que eu tenho instalado 1.5.6, 1.5.7, 1.8.3 até a 1.9.5. O SDF também permite você setar uma versão global. Para isso a gente utiliza o ASDF Global. Se eu executar o ASDF Global do mesmo jeito do Local, só que daí eu passar aqui, né, o Terraform, e eu passo uma versão, digamos que vai ser a 1.5.6. Você pode ver aqui que nesse diretório que eu tô, não tem nenhum tools version. Mas se eu executar o Terraform version, você pode ver que ele está na 1.5.6. Isso porque ele criou um tools version lá na home do meu diretório e lá você pode ver que está na 1.5.6. Porém, uma coisa que é legal falar, que digamos que nesse caso aqui, eu volte um diretório, né? Eu vou voltar para um 9. Vocês podem ver que antes eu estava nesse Terraform test. Se eu executar aqui um local e eu tiver aqui o meu arquivinho do tools versions e eu voltar para o Terraform test, que nesse caso aqui ele não tem nenhum tools version, ele só está pegando o que está na home do meu diretório, e tentar dar um Terraform version, você pode ver que ele vai setar com 1.9.5. Isso porque o SDF vai navegar na sua árvore de diretórios e assim que ele achar um tools version, ele vai tentar setar aquilo como o verdadeiro, né? Então, caso você queira modificar a versão desse diretório aqui, filho, né? Você teria que fazer o local de novo. E aí, nesse caso aqui, ele vai começar a aceitar a versão que você queria para esse diretório aqui. Eu gosto muito de utilizar o SDF. Sempre que dá, eu tento utilizar ele ao invés do Brew, porque eu acho ele mais fácil para manter a versão. É claro que ele não vai instalar todas as dependências e configurar algumas coisas igual ao Brew, mas para versões de Terraform, dessas tools que a gente utiliza, e até algumas linguagens como Python, Node, ele é uma mão na roda. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo curtinho. Se gostou, deixa o seu curtir e a gente se vê numa próxima. Muito obrigado!